Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema rebelião versus convicção cristã. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário, porque essa lição tá muito top. E ó, antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque esse canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre todo esse conteúdo que tem sido apresentado por aqui, também com certeza irá ajudar mais pessoas a compreenderem essas coisas. Um outro detalhe que eu quero te falar é que talvez o áudio, o vídeo não esteja daquela qualidade que você está acostumado, mas é porque eu comecei a campanha de comportagem, então aqui a gente trabalha no meio que a gente tem. Então deve talvez estar com um pouco de eco, talvez não está tão iluminado, mas com o tempo a gente vai acertando e tudo vai ficar dentro dos conformes, mas o importante é que o conteúdo está aqui para te ajudar a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens. Como eu estava dizendo, segunda-feira tem como tema rebelião versus convicção cristã. Nós estamos falando aqui sobre a ideia de ser colocado a teologia em prática. E eu comecei a contar para vocês um pouco da história da escravidão lá nos Estados Unidos. A escravidão lá nos Estados Unidos, bem como aqui no Brasil, foi um marco muito terrível na história do país, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Mas nós vamos dar uma ênfase lá nos Estados Unidos, por quê? Porque a Igreja Adventista foi fundada nos Estados Unidos e ela estava no meio desse movimento abolicionista, como nós conversamos ontem. Então, se você perdeu o comentário de ontem, eu deixei um card aqui em cima, e também esse conflito de interesses entre um público que queria que a escravidão continuasse e os adventistas que eram totalmente contra a escravidão. Então, olhando para todo esse aspecto, nós temos o seguinte. Lá em 1860 estoura a Guerra Civil, onde os pioneiros da igreja continuam firmes e fortes defendendo que a escravidão precisava acabar, não podia ter escravidão nos Estados Unidos, não podia ter essa segregação, essa separação entre homens brancos e homens negros, não podia ter de nenhuma forma essa separação. Então, todas essas críticas que a igreja fazia, os pioneiros faziam, eles faziam duramente, fortemente contra essa galera que vendia escravos. E em 1890, depois que a escravatura foi abolida, Ellen White ela escreve The Certain Work, o Trabalho do Sul, que foi um pequeno livro que ela convidava a igreja a servir os escravos que tinham sido emancipados. Mas também ali na década de 1890, os Estados Unidos ele era um campo missionário, mas ele não tinha essa facilidade por essa separação, por essa divergência entre a galera que era branca e a galera que era negra, a galera que era a favor da escravidão e perdeu porque a escravidão foi abolida, e os negros que tinham um rancor dos brancos. Então era um conflito ali muito complicado, mas mesmo assim a igreja queria auxiliar. E aí, de uma forma ou de outra, essa injustiça ela começou a ser trabalhada. Os brancos começaram a abrir escolas, instalações, e começaram a aceitar negros lá também, o que naquele momento era algo absurdo. Eles começaram até a ser mal vistos, eles começaram até ter uma certa discriminação por aceitarem pessoas negras ali dentro das suas instituições. E também, por toda essa situação, nós temos uma grande diferença. Ellen White tinha um filho meio rebelde de nome Edson, e ele ali realmente tem uma conversão aos 44 anos de idade, e ele vai para o sul, onde tinha esse maior conflito entre negros e brancos, onde a coisa era mais pegada, e ele realmente começa a ajudar as pessoas, ele realmente começa a auxiliar os escravos recém-libertos, ele começa a clamar o evangelho, a proclamar aqui, proclamar ali, porque os escravos também mereciam a salvação, bem como todas as pessoas merecem a salvação. E ali eles começaram a entender aquilo que Jesus tinha dado a ordem lá em Mateus 24 e Mateus 25, porque quando nós olhamos para essa história, nós vamos ver os discípulos perguntando para Jesus lá em Mateus 24, quando acontecerão essas coisas? Quais são os sinais dos fins dos tempos? E aí Jesus conta o capítulo 24 e no capítulo 25 ele conta 3 parábolas. E as 3 parábolas apresentam a volta de Cristo. E o interessante é que a última parábola, no capítulo 25, é a parábola entre os bodes e as ovelhas. E aí nós temos uma separação de uma coisa muito simples.
Jesus ele fala que aquelas pessoas que não ajudaram os outros que estão passando por necessidade, essas pessoas não ajudaram o próprio Cristo. E as pessoas que auxiliaram as ovelhas, que auxiliaram as pessoas necessitadas, estão ajudando o próprio Cristo. E desta forma, aquelas pessoas ajudaram a Cristo e colocaram em prática o evangelho que Jesus tanto proclamou. E aqui fica uma coisa para você e para eu mesmo refletir. Nós fazemos o que fazemos por que motivo? Será que nós, ao auxiliarmos uma outra pessoa, se auxiliamos, porque muitas das vezes nós nos negamos a auxiliar, nós auxiliamos com qual intenção? Nós auxiliamos porque nós somos cristãos e nós precisamos auxiliar porque Deus ordenou que nós fizéssemos isso, ou nós auxiliamos para tirar uma foto, postar no Instagram e ganhar like? Qual tem sido a tua motivação? Qual tem sido a minha motivação de fazermos tudo o que nós fazemos? Porque uma vez que nós fazemos isso genuinamente, colocando em prática a teologia que nós temos, colocando em prática o evangelho que nós conhecemos, nós estamos fazendo aquilo que Deus ordenou. Agora, se a nossa intenção é uma autoproclamação, se a nossa intenção é subir a nossa imagem, nós somos os bodes dessa parábola. Nós não estamos cuidando das pessoas necessitadas. Nós não estamos fazendo isso da forma que Jesus mandou. Nós estamos simplesmente acariciando e engrandecendo o nosso ego. E o nosso ego não nos leva a lugar nenhum. Agora, o sangue de Cristo vertido na cruz, esse sangue sim tem poder de transformar e salvar. Nós precisamos focar nesse sangue e na ação que Ele mandou nós fazermos, e não nas nossas vontades e nos nossos interesses. Que cada um de nós abandone o nosso ego, que cada um de nós abra mão da nossa cruz, do nosso desejo, e abracemos a cruz de Cristo, a vontade de Cristo, de cuidar uns dos outros, dos mais necessitados, daqueles que a sociedade não importa muito, da mesma forma que os nossos pioneiros olharam para os escravos e falaram: essas pessoas não merecem passar por isso, e se posicionaram firmemente para que aquelas pessoas pudessem alcançar a salvação e conhecer o Evangelho. Esse é o convite que é feito tanto para você quanto para mim. Então precisamos refletir, pensar e colocar em prática. E nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos e de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos os nossos olhos e de estarmos aqui, meu Pai, estudando um pouco mais a tua palavra. Pai, estamos olhando para a história da Igreja Adventista em relação também com os Estados Unidos, que tem uma marca muito terrível na sua história da escravidão, bem como o próprio Brasil tem, Pai. E isso causou sequelas até os dias de hoje. Pai, pedimos que o Senhor continue trabalhando em nós para que, ao percebermos as pessoas necessitadas, nós não viremos o rosto e sim possamos auxiliar, não por interesse próprio, mas para cumprir a Tua palavra, meu Pai, para auxiliarmos, porque dessa forma estamos cuidando do Senhor também, meu Pai. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, bem como perdoamos aqueles que erraram contra nós, e tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, ó, nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!